um erro comum que os proprietários ainda cometem? Um só? Fala aí, Rafa, um e a doutora Helena fala o outro. Se eu pudesse escolher, eu proibiria silagem para cavalo. É proibido, não vai dar. Você sabia que a cólica é uma das principais emergências em equinos? E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que é tão temido no meio dos proprietários, dos médicos veterinários. Vamos saber as causas, como lidar. Para isso nós temos aqui dois convidados especiais. Temos a honra de recebê-los. A doutora Helena, que é médica veterinária, ela é técnica de zootecnia pelo Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, e médica veterinária formada pela Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. Concluiu residência em clínica e cirurgia de grandes animais na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, onde também obteve o título de mestra e atualmente ela está no finalzinho do doutorado em ciências animais. Atua como médica veterinária na EcoCenter e vai compartilhar conosco a sua experiência. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E junto com ela, nós vamos ter aqui o aluno Rafael Carvalho, que é aluno do 7º período de Medicina Veterinária aqui da Unievangélica. Além da formação acadêmica, o Rafael traz uma vivência prática muito rica. Ele é proprietário do rancho Três Gerações, onde atua diretamente com doma equina e de Moares. Sua presença vai contribuir, trazendo visão de quem lida diariamente com esses animais. Seja bem-vindo. Gente, então, para começar, a doutora Helena vai explicar para a gente o que é a cólica equina. A cólica equina, ela é um termo geral utilizado para definir qualquer dor de origem abdominal nos equinos. Essa dor pode ser de origem gastrointestinal, pode ser do sistema reprodutivo, urinário, renal. Mas, de maneira geral, as cólicas são mais comuns no trato gastrointestinal do que em outros sistemas. Entendi. E doutora, o que costuma causar esse tipo de cólica? São vários os fatores que podem causar a cólica nos equinos, mas de maneira geral, um erro no manejo nutricional, alimentos de má qualidade, excesso de alimento, mudanças bruscas no manejo nutricional que vão causar essa alteração gastrointestinal e combinar com cólica nesses animais. Entendi. Quando fala de manejo de alimentação, fala um pouquinho pra gente, Rafa, como que é lá no rancho, assim? O que você costuma observar em relação a isso? A questão do manejo em si, eu acho muito importante o horário. Sempre manter o mesmo horário todos os dias, entre concentrado e volumoso, para não ter perigo de acidose, né? E não agravar, não levar a cólica em si. E questão também da escolha correta para cada animal. Lá no rancho mesmo eu recebo diversos animais, alguns só para estadia, alguns somente para melhorar o desempenho, outros já para alguma prova. Então, nessa parte, eu lido muito assim com a dificuldade, que eu não pego os animais para eu fornecer a ração. Cada cliente leva a sua, porque eu sei que cada animal precisa de uma ração certa, para não dar nenhum problema. Essa mudança pode causar. Sim, é bem comum a gente atender ranchos, né, que houve alterações de manejo, mudei a ração, mudei o volumoso, que é o feno ou o capim, né, e aí acontecer quadros de cólica. É muito importante o que o Rafa falou, né, que cada animal tem uma demanda, né, por um concentrado, por uma ração, por um verde, o volume desses alimentos também é muito importante. E o que acontece de mais erro durante o manejo nutricional nos ranchos, nos aras, é colocar como se todo cavalo precisasse de o mesmo volume de alimento. O cavalo que pesa 300 quilos, o cavalo que pesa 400, o cavalo que pesa 500 quilos. Então, isso também é um ponto importante. Meio que padroniza o trato, né? Vai passar o trato e passa igualzinho para todos. Pra todo mundo. Não individualiza. Entendi. A gente tem que ter esse olhar, né? Igual como nós, que tem pessoas que comem mais, comem menos, os animais também precisam ter essa individualidade. E assim, ó, em que momento, eu quero saber primeiro do Rafael, como é que você identifica um animal que está sofrendo de cólica ali no seu dia a dia?
Então, lá eu tenho a rotina de todos os dias. Então, cedo, a primeira coisa que eu faço é observar. Na hora do trato, eu passo observando todas as baias. Já peguei casos lá que eu reparei que a égua estava em piquete, um piquete pequeno, e eu não reparei que durante a noite ela não tinha defecado. Então, eu já liguei pro proprietário e falei, olha, tá assim, assim, assado, provavelmente vai vir uma cólica. Aí, questão lá, eu vi isso às 7 horas da manhã, questão de 10 horas ela já começou. Aí, o que eu notei que são os principais pontos que eu observo? Sempre abaixando muito a cabeça, olhando para a barriga. Quando tá mais grave um pouco, ela escocia, bate a perna na barriga e tudo. Levanta muito o rabo. Questão de soa muito, ela transpira muito também, porque fica desinquieta. E o ato de deitar e levantar. Né? Quando eu era criança, eu achava que todo que o cavalo deitou tava com cólica. Porque começava a rolar, não conseguia identificar o que é. E tem muita gente também que ainda não identifica quando ele tá rolando brincando. Sim. Normalmente depois que a gente dá banho, né? Ou quando ele tá rolando, que ele tá sentindo dor. E é isso mesmo, o que o Rafael falou, são os sinais clínicos que a gente percebe? Isso mesmo. Claro que o Rafael tem já um olhar muito mais apurado, né? Para entender quais são os sinais iniciais. E geralmente tem sinais que são mais sutis que os proprietários, que não tem esse, geralmente funcionário, né, o tratador, que não tem esse olhar tão apurado, que não vão perceber com tanta facilidade, que é um animal que rejeitou o trato do feno, não comeu todo o feno, geralmente a ração até que eles observam, né, rejeita a ração, não come a ração, mas de maneira geral os sinais que o Rafael citou mesmo, o animal não defeca, diminui a produção de fezes, não procura comida, isso quando tá no início. Aí quando vai ficando um pouco mais grave, vai mostrando sinais de dor mais intensa, que é cavar, escocear a barriga, levantar o rabo, ficar rabejando, brincar com a água, bater a mão no chão, deitar e rolar quando já fica mais grave. E outros sinais também que são individuais de cada cavalo. Tem cavalo que fica fazendo reflexo de Fleming, levantando o lábio, cavalo que fica brincando com a água. E quando é muito sutil, se a gente para olhar o animal, geralmente ele não demonstra esses sinais clínicos. É quando você deixa esse cavalo sozinho que ele vai demonstrar que tá acontecendo algum desconforto abdominal. Doutora, uma dúvida aqui. Tava em um lugar, tem cavalos que têm as manias de aerofagia, né? A aerofagia, ela tá ligada a problemas com cólica? Tá ligada, bastante relacionada. Primeiro porque o animal que ele engole ar, ele precisa apoiar a boca dele, os dentes dele, em alguma superfície firme, né, para ele conseguir engolir o ar. Claro que tem cavalos que conseguem fazer isso sem firmar, cavalos que têm muito tempo de aerofagia, cavalos mais velhos. E aí, isso causa um desgaste nos dentes, e aí esse desgaste pode atrapalhar a mastigação, a quebra desse alimento, e vai entregar uma fibra de pior triturada para o intestino, e isso pode causar compactações. Além disso, é bem descrito na literatura também, que o hábito de fazer aerofagia muda a pressão abdominal desses animais e eles são mais sujeitos a ter um tipo de cólica que a gente chama de encarceramento do intestino delgado no forame epiploico. Então já está bem correlacionado, tem bastante trabalho que respalda isso. Então realmente é um fator importante para desenvolver cólica nesses animais. Então tá, identificamos lá na propriedade um animal que está com sinais iniciais ainda, nada ainda extremo, né? Tem algo que é feito ali ou não? Precisa ir diretamente para um atendimento veterinário? É muito importante que seja realizado, né, um atendimento veterinário. O que acontece muitas vezes é que o atendimento, ele não consegue chegar em 10 minutos que o cavalo começou a passar a mão, né? Então, a gente tem que quem atende a campo organizar o material, chegar na propriedade, isso às vezes vai 1, 2 horas, né? É importante que o proprietário, quem esteja lá com o animal, caminhe esse animal, porque o ato de caminhar ajuda tanto a controlar a dor do animal, impedir que esse animal se deite, se machuque, e também favorece a motilidade intestinal. Então, é muito importante que faça isso. Tem uma questão também que eles gostam muito de fazer, né? O pessoal do rancho, do Aras, que é fazer analgésico. O analgésico ele tem que ser feito com muita cautela, porque ele mascara os sinais da cólica. Então, o proprietário vai lá e faz um anti-inflamatório não esteroidal, que é muito potente, e o animal para de sentir dor. Isso não
isso não mostra que o animal resolveu a cólica, resolveu o que está causando essa dor, só controlou a dor. E aí o proprietário vai te ligar e fala, não precisa vir mais não, que ele já melhorou. E aí, esse tempo em que o analgésico está fazendo efeito, que muitas vezes pode fazer efeito até 8 horas, o animal vai piorando o que está acontecendo dentro do intestino. E a proprietária te liga de novo, daqui 6 horas, 4 horas, e o animal está com um quadro pior do que ele estava antes. No caso, assim, se for um caso de compactação, no caso, aí colocou o anti-inflamatório, aí ele não vai tirar o trato do animal. Exatamente. Aí vai comendo mais e vai acumulando mais. E ele vai piorando. Vai piorando o quadro. Ele só trata a dor, né? Ameniza ali naquele momento e até o animal se sente melhor e começa, E volta a comer. Aham. Exatamente. E aí também o que é muito importante, né, que o Rafael comentou, que tem que tirar o alimento desse cavalo até o atendimento veterinário. Tem que suspender. Né? Então, caminhar o cavalo, não montar o cavalo, selar o cavalo e trotar o cavalo, mas caminhar com o cavalo no cabresto, tirar o alimento do cavalo. Se ele quiser beber água, pode beber, mas alimento não. Suspender até ter um atendimento e entender o que está acontecendo, que são diversas causas de cólica. Tá. Aí agora vamos lá. Pegamos o cavalo e levamos lá para a doutora Helena. E eu e o Rafa somos os estagiários dela. Quais são os primeiros passos para o diagnóstico ali, para saber se vai ser um tratamento cirúrgico ou clínico? Como que é esse? O atendimento da cólica, ele é um atendimento teoricamente simples, o atendimento inicial. Então, tem que fazer uma avaliação física, né? Frequência cardíaca, respiratória, avaliar a motilidade intestinal, avaliar o grau de hidratação desse animal, que muitas vezes vai estar desidratado. Depois de fazer esse exame físico, a gente faz a sondagem nasogástrica desse animal, que é para a gente avaliar o conteúdo do estômago, entender se esse estômago está fermentado, se o alimento lá dentro está fermentado, se está compactado, se não tem nada acontecendo, e também para a gente conseguir lavar esse estômago e depois esse estômago ser uma via de administração de medicações ou até mesmo de fluidoterapia. Fazer um acesso venoso, né, colocar um catéter seguindo todas as medidas de higiene e antisepsia para puncionar jugular, colocar esse animal na fluidoterapia, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele vai estar desidratado. Fazer a palpação retal, que é um exame muito importante, que ele traz pra gente muitas informações, que a gente consegue palpar mais ou menos 30 a 40% dos segmentos intestinais do quadrante mais caudal do abdômen. Então, eu consigo notar se tem distensão gasosa, se tem compactação, se tem um deslocamento, se tem alguma coisa diferente anatomicamente, de posição e de tamanho acontecendo. Esse é o atendimento simples que a gente consegue fazer tanto dentro do hospital quanto no rancho, né, no Aras. E aí, se você tiver ultrassom, que é ultrassom para a gente fazer abdominal, também ajuda muito no diagnóstico dessa enfermidade. Então, a gente consegue mapear bastante estruturas abdominais para entender e direcionar também o que está acontecendo. Aí, a partir daí, de fazer todas essas avaliações, a gente tem que ter pelo menos um direcionamento do que está acontecendo. Muitas vezes a gente não consegue falar assim, olha, ele está com uma compactação de íleo, por exemplo, que é um segmento, mas eu consigo dizer, tem uma lesão obstrutiva no intestino delgado, porque o meu exame físico tem que me direcionar. E aí a gente faz o tratamento de acordo com esse direcionamento que a gente teve durante o nosso diagnóstico. E o tratamento clínico e cirúrgico é uma pergunta muito importante que realmente traz muita dúvida e especialmente porque o cirúrgico acaba sendo tendo um custo mais elevado, né? E a gente não quer que um cavalo vá para a cirurgia sem necessidade, né? Mas de maneira geral, tem patologias que são obrigatoriamente cirúrgicas, por exemplo, um encarceramento, uma hérnia íngulo-escrotal, que é quando o intestino delgado, não sei se o Rafael já acompanhou no rancho dele, o intestino delgado entra na bolsa do testículo do cavalo e ele fica encarcerado e necrosado. A resolução é cirúrgica. Mas tem casos que são uma compactação, pode ser clínico ou cirúrgico, depende da evolução do animal durante o meu atendimento clínico. Então, de maneira geral, assim, simplificando, a gente começa com o atendimento clínico e se o meu cavalo não responde ao manejo clínico, que é fluidoterapia, analgésicos, medicações que estimulam a motilidade intestinal, as caminhadas, aí eu já começo a pensar em cirurgia. E um ponto muito importante que
é quase que um indicativo de vai para cirurgia direto, é um cavalo com dor grave que não responde à analgesia. Então, é aquele cavalo que o Rafael olhou lá no rancho que tá suando bastante, se tacando no chão, não fica em pé, e aí o Rafael vai atender, ele sonda, lava o estômago, o cavalo não melhora, hidrata o cavalo, ele não melhora, faz dipirona, faz buscofim, faz flunixin, faz detomidina, faz butorfanol e o cavalo não responde. Aí esse é um cavalo que a gente sabe que ele tem que ir para cirurgia, que já tem algo muito grave acontecendo. E a cirurgia é uma cirurgia de início para diagnóstico também, não é? Tanto que o nome da cirurgia é laparotomia exploratória. Então, a gente abre a barriga, entende o que está acontecendo, lembrando que geralmente a gente tem que ter uma suspeita, né? Fez um atendimento, você tem que ter uma suspeita do que está acontecendo, abre, entende o que está acontecendo e corrige, se possível, né? Que na maioria das vezes é possível, corrigir o que está acontecendo e... Aí a gente já vê também a importância da anamnese, né? Porque tem muitos clientes, muitos, né, proprietários que de certa forma falam, você fez analgésico? Não fiz, mas fez sim, e já tá. Aí vamos supor, fala, não, começou hoje, pode ter começado 2 dias antes, eu já acompanhei veterinário, que já tinha acontecido antes e tudo, e eles estavam mascarando aquilo, não sei, né, porque o certo é falar, não, aconteceu sim, assado, fiz tal remédio. Facilita, né, pro veterinário em si. A gente vê muito nesse mundo da veterinária, vamos tentar tudo. Aí depois a gente chama o veterinário, né? E isso é muito ruim, porque já traz o animal, às vezes, um estado que poderia não ser cirúrgico se tivesse sido tratado no início, né? Com muito sofrimento e tudo mais. E doutora, sobre a cirurgia, quais são os riscos e o que influencia assim, o sucesso de uma cirurgia dessa? Porque eu já vi vídeos, eu nunca presenciei uma. O ponto mais importante em relação ao sucesso da cirurgia é o que você acabou de comentar, Aline, é não mandar o cavalo morrendo para o hospital. Então, se você segura um cavalo na fazenda que não está respondendo ao tratamento clínico, ou no aras, ou no rancho, ou até mesmo dentro da clínica, né? Por dias, por horas, sendo que esse cavalo já tem indicação cirúrgica, isso acontece várias respostas no organismo dele, faz inflamação da alça intestinal, essa alça intestinal vai ficando muito mais sofrida, esse cavalo começa a fazer peritonite, esse cavalo faz síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e tudo isso é muito ruim, tanto para o transoperatório quanto para o pós-operatório desses animais. Então, fazer um encaminhamento precoce e assertivo para a cirurgia é o que mais garante sucesso. A gente já operei cavalo com 6 dias de cólica. Assim, é muito desesperador, porque quando você vai abrir, você pensa, eu posso colocar minha mão aqui e romper uma alça intestinal, do tanto que esse intestino está sofrido. Então, encaminhar no tempo certo e fazer um tratamento clínico, estabilizar esse paciente é muito importante para o sucesso da cirurgia. Claro que tem outros pontos também, né? Cavalos que estão com uma dor menos intensa, cavalos que não estão tão timpânicos, muito distendido por gás, cavalos que não estão com tanto tempo de cólica, as chances de cirurgia são melhores. Para o sucesso da cirurgia, obviamente, um bom anestesista, um cirurgião que sabe o que está fazendo, né, competente, e toda uma equipe de pós-operatório. Isso define muito o sucesso de um cavalo sair do hospital. Depois que o cavalo sai da cirurgia, ele precisa de um manejo intensivo, enfermeiro, residente, veterinário, né, com ele 24 horas, vendo as demandas, precisa de fluido, tem que trocar analgesia, esse antibiótico tá certo, fazer exames, e isso tudo garante o sucesso da cirurgia. Então, eu acredito que a gente associa o atendimento clínico, né, pré-hospitalar, né, o veterinário que encaminha pra gente, encaminhar em tempo hábil, estabilizar esse cavalo, a equipe técnica realmente da cirurgia e boa parte o pós-operatório desse animal. Acho que é o que mais define se esse animal vai sair bem ou não vai dar certo a cirurgia dele. E esse pós-operatório, assim, que eu acho o bacana, que quando, igual lá na Exo, a gente presenciou animais que passam por procedimento cirúrgico, eles ficam internados. Cara, é 24 horas alguém cuidando. E aí, quando vai pra fazenda? Aí que vem o problema, né? Porque, às vezes,
não é maldade, né? Mas é o proprietário mal orientado, é aquele descuido, é cultural, né? De tipo assim, o bicho a gente solta e ele se cura por si só. E o cavalo é um animal sensível, né? A gente tem, assim, quando a gente aprende na faculdade, em estágios, a gente percebe o quão sensível ele é, porque os protocolos são muito específicos para os equinos, né? E assim, doutora Helena, tem alguma coisa, assim, o que você recomenda como rotina para prevenir cólicas? Perfeito. Acho que é a pergunta de milhão, né? Tem vários pontos que são... Não, eu ia dizer bem assim, antes da senhora falar, tem algo que você faz lá no rancho que você fala assim, isso aqui é algo que a gente coloca como prevenção de cólica. Aí você vai falar. Prevenção. Tipo assim... Sempre mantenho o mesmo horário. Se eu for trocar o tipo de alimentação, eu faço adaptação. E eu faço lá em casa ronda noturna. Então, no horário que eu saio da faculdade, eu passo para a caminhonete lá perto das baias. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar na tropa. Olho na baia, não, tá tudo ok? Vou pra dentro. Então, é o olho mesmo, olhando. E é o olho do dono que engorda o gado, né? Então, e o manejo correto. Sempre manter os mesmos horários. Entendi. E é isso mesmo. O que o Rafael disse é boa parte do que tem que ser feito mesmo. É muito importante que o cavalo gosta que o alimento seja oferecido na hora certinha. Então, ele é metódico. Se o meu feno é às 7, minha ração é às 8, o meu outro feno é às 10, tem que continuar nesse horário sempre para manter um padrão, ele não fica ansioso na baia esperando a comida. Oferecer alimentos de qualidade, então... um feno tipo A de qualidade, um capim cortado no tempo certo, no tamanho certo, não deixar, né, o pessoal que faz capineira, não sei como é que é no rancho do Rafael, mas que corta capim, não deixar passar do ponto para não dar um alimento com um teor de lignina, um teor de fibra muito mais alto, que isso vai diminuir a digestibilidade. Tentar, eu sei que é difícil em rancho, porque tem muito cavalo, né? Mas tentar individualizar, especialmente os tratos de concentrado, de ração, que é um dos causadores de cólica nos cavalos, causa bastante, né? Evitar trocar a alimentação de forma abrupta. Então, se trocou o feno, se trocou a ração, e fazendo a adaptação de pelo menos uma semana naquela escala de 75% do velho, 25 do novo, depois 50-50 e 25-75, até passar só o novo, para evitar causar desbioses intestinais, que é o que também causa muita cólica nos cavalos. Sempre deixar coxo de água limpo, com água fresca. Acontece muito, cavalo enjoado para beber água, então coxo sujo, que tá com lodo, e cavalo lava muita boca nos coxos, né, Rafael? Então ele não quer beber aquela água de novo. Isso também é um ponto muito importante. Deixar sal mineral à vontade, porque o consumo de sal estimula eles a beber água, a ingerir água, e isso hidrata a ingesta. Acho que de maneira geral é isso. Claro, né? Se puder deixar cavalo solto em piquete, né, que é o ideal, mas a gente sabe que às vezes, né, em locais pequenos, ranchos pequenos, não é possível soltar, então o cavalo fica preso, sem movimentação, e isso acaba tendo que acontecer, né? Prender na baia ao invés de colocar no... Isso que eu ia falar agora, né? Porque eu ia até perguntar se existe alguma atividade física que é feito no cavalo para evitar, mas a questão cavalos embaiados têm maior probabilidade, não tem? Com certeza, porque o cavalo, ele assim, na natureza, né, a evolução dele, ele fica solto, ele caminha o tempo todo e ele pasteja de 16 a 20 horas por dia. Então ele tá o tempo todo caminhando, o tempo todo andando e mastigando. E aí a gente vai lá, cata o cavalo, coloca ele dentro de uma baia e oferece o feno para ele, o alimento 2 vezes ao dia. Então isso é muito prejudicial para eles, né? Então, é natural que eles fiquem soltos. E o fato da gente prender eles na baia que favorece tanto a cólicas. Outro ponto importante que, se for possível fazer, né, nos aras e nos ranchos, é sempre deixar alimento mais tempo disponível. Isso não significa dar 60 quilos de feno para o meu cavalo, porque ele está comendo, eu estou colocando. Significa adotar maneiras e estratégias para
que o meu cavalo come 15 quilos de feno por dia. Ele comer esse 15 quilos de feno durante todo o dia. Porque isso evita que ele fique com o estômago vazio, evita gastrite, evita que ele fique com tempo ocioso na baia e comece a engolir ar, a ter outros estereotipias, né? Balançar, dar coice, se machucar. Então, é muito importante que esse alimento esteja disponível a maior parte do tempo para esses animais. E um ponto muito importante também é que é muito comum a gente escutar os funcionários, proprietários falar assim, qual que é a alimentação do seu cavalo? Ele fala assim, uma ração X 18%. Eles já começam dizendo da ração do cavalo, sendo que o volumoso e o verde é o mais importante para os cavalos. Então, muitas vezes se oferece uma ração de qualidade para esses cavalos e esquece que o volumoso é a base da alimentação deles, que são herbívoros. Eles nem precisariam realmente de amido que tem na ração, todo aquele concentrado que tem na ração. Ele precisa de fibra, de verde, de capim. E aí, a qualidade desse volumoso muitas vezes é deixado de lado. E isso também é um fator que prejudica muito a qualidade intestinal desses animais. Entendi. Rafael, assim, ó, você que lida muito com os proprietários também, né, da galera que deixa os animais lá no rancho e tudo mais. Você acha que falta da conscientização sobre essa problemática, assim? Sim, com certeza. Porque hoje você tenta conversar, falar, olha, né, vamos mudar um pouquinho e tudo. O cliente, ele quer, né, o cliente lá no rancho, ele quer resultado sem ter que gastar muito. Então, ele quer que o bicho dê resultado e quer dar uma silagem. Porque é mais barato. Na nossa região a gente tem dificuldade. Na região da minha cidade, do meu rancho, tem dificuldade em questão de feno, de capineira, tem dificuldade para achar o capim adequado e tudo. Então eles querem o resultado de qualquer forma. Então essa conscientização, e assim, até que você comentasse também sobre a silagem, que a gente sabe que, tá bom, é um volumoso que a gente consegue comprar, sim, só que infelizmente não é o adequado, né? A gente sabe, todo mundo sabe que não é o adequado do nosso cavalo. A questão da silagem é um ponto, assim, que tem bastante discussão, né? Se eu pudesse escolher, eu proibiria a silagem para cavalo. É proibido, não vai dar. Só que a gente não pode fazer isso, porque não é todo, igual o Rafael falou, não é todo tutor, proprietário que tem nem tem dinheiro, né? Mas que está disposto a dar um alimento de qualidade pro seu cavalo. Então, se você pensar que vai comprar fardos de feno, colocar uma alfafa, uma ração de boa qualidade, isso fica muito mais caro do que oferecer a silagem. A silagem, ela é ruim por diversos motivos. Primeiro porque a fibra dela é muito ruim, a palha do milho é muito ruim para o cavalo, ela tem muito amido, porque vai o milho inteiro, ela é muito energética e ela pode causar diversas alterações no cavalo. Cólica, porque a fibra é muito ruim, pode causar compactação, pode causar distensão gasosa, por conta da fermentação do milho, né, faz acidose também, como o Rafael já citou. Pode causar obesidade nesses animais. Então, por que o proprietário gosta da silagem? Ele come pouco e fica gordo, brilhoso, bonito. E isso não é saudável para o cavalo. O cavalo tem que ficar musculoso, porque ele é um atleta e não gordo de 5 centímetros. A gente opera cavalo que come silagem, acredito, o proprietário paga um custo alto numa cirurgia e dá silagem para cavalo, que tem 5, 6 centímetros de gordura abdominal. E assim, isso é muito grave. Predispõe a síndrome metabólica, a outras doenças endócrinas, a laminite e cólica também, né? Então, para trabalhar com a silagem, tem que ser feito um manejo dela para poder ter menos prejuízo possível, né? Porque o prejuízo vai ter, porque não é o alimento ideal, né? Tem prejuízo para o dente também, dá mais cárie nesses cavalos, fica um ambiente muito mais ácido na boca desses cavalos. Então, tirar a proporção de milho da silagem, baixar o tanto de grão de milho da silagem, fazer a análise bromatológica, não, a análise do alimento, né, dessa silagem em laboratórios, para entender o quanto de proteína tem, o quanto de fibra tem, para tentar ajustar melhor essa alimentação. E o que eu vejo é que cavalos que são tratados com silagem, que ficam soltos em piquetes, eles têm menos problemas, obviamente, né? Do que cavalos tratados com silagem e ficam presos em baia. Os de baia dá problema. Terrível. E qual que é o papel do médico veterinário na conscientização? Assim, o que a senhora acredita sobre esse assunto? Olha,
é extremamente importante, é o que a gente tenta todos os dias quando a gente atende cólica, e cólica é o que mais chega no hospital, né? Tanto clínica quanto cirúrgico. É uma conversa que a gente tem com funcionários, com tratadores, com tutores, com colegas veterinários. Mas é muito difícil mudar a cabeça do pessoal do rancho, do pessoal do dono do cavalo. Ele fala, não, já tá dando certo assim, eu não vou mudar. Tá dando certo assim, eu não vou mudar. Eu vejo que o pessoal do bovino, da nutrição, é anos-luz na frente da turma do cavalo. Porque a vaca, o boi, né, tem o veterinário da nutrição. Eles escutam o que o veterinário tem para falar, segue as orientações. O pessoal do cavalo não escuta. Então, é um papel muito difícil. Eu acho que teria que ter uma outra forma de conscientizar, deles entenderem o quanto é importante a alimentação dos cavalos. E eles gostam muito mais de dar suplemento que custa R$800 do que comprar um feno de qualidade, do que comprar uma gramínea de qualidade, um volumoso de qualidade. Eu acredito. E assim, ó, eu tenho uma rodada de perguntas rápidas aqui, que você pode responder também, tá, Rafa? Principal sinal de alerta que não pode ser ignorado. Assim, o principal não pode ser ignorado. Rejeitou comida. Rejeitou comida. E esse é um alerta que dá para se notar por qualquer pessoa, tratador, né? Quem tá lidando ali, quem faz o manejo do animal consegue ver. Legal. Um erro comum que os proprietários ainda cometem. Um só? Fala aí, Rafa, um e a doutora fala o outro. Ou a mesma ração para todos os animais de certas fases. Isso é um que eu acho. Não se importar com a qualidade do volumoso. O volumoso. Eu achei muito interessante isso, porque eu também não tinha essa consciência de que realmente ele é herbívoro, né? O volumoso é o importante ali. O volumoso é importante. E aí fala assim, é só capim, né? A negligência com o volumoso eu acho que é o maior erro. Entendi. E o que é interessante também, porque como foi no último podcast de odontologia, amar, né? Porque você vai fechar o animal numa baia e tudo, ele não vai gastar o dente. Então vai ter uma coisinha aqui, outra ali, ele vai dificultar a alimentação, vamos supor que ele não tritura bem o alimento, como a gente falou também antes. Vai causar cólica também. Uma coisa acaba levando a outra, né? Então... Entendi. E hoje eu vejo, assim, que apesar de já ter mudado muito, né? As pessoas estão levando mais o cavalo, assim, estão levando o dentista no Aras, né? Para fazer as avaliações a cada 6, a cada 1 ano, né? Mas tem muitos cavalos que ainda são negligenciados em relação à odontologia, né? A parte dentária. E realmente é muito importante. A falta da conscientização em relação ao assunto também, né? Agora, voltando aqui para os nossos alunos, né? Para as pessoas que estão nos assistindo e estão nessa jornada acadêmica igual a mim e o Rafa. Para os alunos que querem ingressar na área de clínica e cirurgia, né, de equinos, qual é o conselho que você dá, assim, para essa fase acadêmica? Tem que estudar muito, claro, assim como qualquer outra área, né? E o meu principal conselho não é porque você está atendendo cavalo, e vou estender para vaca também, cavalo e vaca na fazenda, que você não tem que seguir o que você aprendeu na faculdade de higiene, de antisepsia, de cuidado, de atenção e de exame físico. Não é porque é um cavalo que está lá no meio do pasto que você vai ter que fazer sem luva, sem limpar, fazer de maneira porca. Então, sempre tomar esse cuidado, porque é o que a gente vê muito, não cuidar do paciente como se ele fosse realmente o paciente, como se nós fôssemos... porque nós somos médicos, né? Como se eu não fosse médica e não estou cuidando do meu paciente como um médico. Estou cuidando como um prático, estou cuidando como uma pessoa que não teve estudo. Então, ter responsabilidade. Doutora, a faculdade, ela nos orienta, né? Ela dá os leques das opções, mas o que você não viu na faculdade, assim, que você, sobre isso, sabe? Sobre equinos, e é importante, assim, nós buscarmos de forma extracurricular, muitas vezes. O que eu acredito que tem que fazer também, buscar conhecimento, né, estudar, se for possível, né, principalmente em relação a custo, que hoje está muito caro, né, fazer cursos na área, e se não for possível, buscar estágios com profissionais que você
assim, empatia com aquela área, né? Ah, eu gosto de clínica, eu gosto de odonto, eu gosto de doma, né? Também gosto de casco. Então, procurar estágio para você ver como que essa pessoa trabalha, para você se espelhar e aprender muito. Eu acho que o estágio é muito importante para a formação do aluno. E esse estágio não tem que ser feito só no 10º período, no 9º período. O estágio que é feito desde do início da graduação. Para acompanhar e ter aquele feeling, né, igual eu estava conversando, a gente não tem, às vezes não tem um padrão. Você tem que estar todo dia ali ouvindo, escutando, e aí você criando o seu, né, o padrão, não é criando, é tendo a percepção do que é fisiológico, o que é patológico, que é muito difícil. Nossa, para mim, assim, o cavalo é o mais difícil, às vezes, de definir um padrão. Nada é muito protocolado, assim, falar assim, ó, esse é o padrão de ouvir a parte digestória, né? Não tem como ter a receitinha do bolo, Não né? tem, não tem. Não tem. E é muito importante também o estágio, assim, só completando, porque você pode, vou fazer um estágio com a Helena. Eu vi várias características dela, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, então isso aqui eu não vou fazer, eu vou fazer estágio com outra pessoa. Aí eu já pego o que eu gosto dessa pessoa, o que eu não gosto eu deixo pra lá. Então no estágio a gente aprende o que a gente quer ser, o que não quer ser, o que a gente quer fazer na nossa vida e o que a gente não quer fazer. Então é muito importante essa rotina prática. Eu sempre falo que o estágio ele é tão importante até pra você definir o que você não quer ser. Exatamente, não quero fazer isso aqui, não quero fazer isso aqui, não quero ter esse comportamento, não é assim que eu quero trabalhar, porque é onde você tem contato com, né, com o veterinário formado, com ele atuando numa situação dessa. E eu lá na Ex, que aparece cólico o tempo todo, aí nosso estágio lá foi muito curtinho, aí eu ficava assim, eu quero tanto ver uma cólica. Muito legal. Olha, foi muito boa essa conversa, isso aqui é assunto para muitas horas, né? Nossa, dias. Porque a cólica é um problema muito temido, não só pelos proprietários, mas também pela comunidade médica, né? Porque é sempre o que será? Eu vou chegar lá e eu não sei o que eu vou ver. Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora Helena por estar aqui com a gente, o Rafael. Rafael, ele tem o rancho, né? Então, lá ele lida com muitos cavalos. Aí, eles vão deixar aqui, se vocês quiserem seguir o Rafael, ver a rotina do rancho. Doutora Helena tem o hospital que ela trabalha, tem uma rotina legal demais lá para vocês acompanhar. Eles vão deixar as redes sociais aí. Minha rancho 3 gerações. Tudo minúsculo e junto. No Instagram. No Instagram. No Instagram. Eu quero, antes de passar ao Instagram, eu quero agradecer muito a presença aqui. Obrigada, Aline, pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Muito mesmo. Acho que é uma ideia muito bacana. Acho que tem tudo para dar tudo certo. Agregar na vida, né? Das pessoas bacana. que ouvirem. O Instagram do hospital é EcoCenter. Lá a gente posta sobre a rotina do dia a dia, posta sobre cursos, sobre artigos, então é bem bacana o Instagram, é bastante movimentado, então só vocês seguirem lá. O pessoal, eu não posto nada de veterinário, então não tem nem graça. Esse é mais um episódio do Univete Podcast. Muito obrigada pela participação de todos.